A palavra de Deus diz hoje em Gênesis 17 que Deus fez uma aliança para Abraão crescer. Deus fez uma aliança para Abraão prosperar. Deus fez uma aliança para Abraão viver o melhor na terra. Então, essa aliança que Deus faz com Abraão, em cima dessa aliança existe uma promessa. E qual era a promessa de Deus para Abraão? Crescimento. Se você for lá em Gênesis capítulo 17, versículo 2 e 4, você vai ver que Deus faz uma promessa de crescimento para Abraão através de uma aliança. Versículo 2 diz: e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Quer dizer, Deus iria fazer Abraão crescer. Então, multiplicar é crescer. Então, Deus prometeu para Abraão: multiplicarei. Versículo 4 diz: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Então, Deus, Ele é especialista em fazer alianças. Deus é especialista em fazer aliança com quem tem fé. Porque Abraão tinha fé em Deus. Abraão, ele creu na promessa. Então você tem que ter fé. Segundo, Abraão, ele zelava pela intimidade com Deus. A Bíblia diz que Abraão ergueu vários altares. Vários. Então, quem quer crescer tem que andar com quem é grande. Por isso você tem que andar com Deus. Abraão manteve a intimidade com Deus. Ele ergueu altares, vários altares. Hebreus 13:18 diz: e Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre que estão junto a Hebrom e edificou ali um altar ao Senhor. Abraão fez vários altares. Abraão edificava altares para Deus. Então, Abraão cresceu porque ele andava com o grande. Se você quer crescer, você tem que andar com quem é grande. Abraão era grato. A prova da gratidão de Abraão é que Abraão era dizimista. Muitos não gostam de falar sobre isso. Muitos querem a bênção, mas não querem fazer nada. Mas a verdade é que o exemplo do chamado pai da fé, ele é exemplo para a gente, para ser o pai da fé, ele é o exemplo da gente para crescimento, ele é o exemplo para a gente, mas não é exemplo para dizimista. Ele foi dizimista. Gênesis 14:20 diz: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então o povo mais rico do mundo é o povo judeu. Eles têm um segredo. Eles são dizimistas. A aliança de Deus com Abraão fez Abraão crescer. Se você quer crescer, você tem que fazer uma aliança com Deus. Se você realmente quer chegar a algum lugar, se você realmente quer ser abençoado, você tem que fazer uma aliança com Deus. E a aliança vai exigir de você renúncias. A aliança vai exigir de você
vai exigir de você as condições, porque uma aliança feita, ela tem os dois lados. Deus é fiel à sua aliança. Deus não quebra. Jesus fez aliança conosco. Deus fez aliança conosco através de Jesus Cristo. Então nós temos uma aliança firmada com Deus para quê? Para vencer, para prosperar, para crescer, para romper, para ir mais além. Eu profetizo isso para a sua vida neste sábado, no dia de hoje. Deus, Ele quer que você faça uma aliança com Ele. Todas as coisas irão mais além do que você imagina. Se você fizer uma aliança com Deus agora, se você firmar a sua vida com Deus agora, se você fizer uma aliança com Deus agora, muitas coisas irão fluir na tua vida. Você está fazendo aliança com o grande. Você está fazendo aliança com o grande. Quem é o grande? É Deus. Faz a tua aliança com Deus. Faz a tua aliança com o grande. E Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Há muitas pessoas que têm a igreja como um lugar de turismo. Vão de vez em quando, não criam compromissos, não se firmam, não criam alianças, mas Deus está querendo de você uma aliança. Para que coisas aconteçam, cresçam na sua vida, Deus está querendo uma aliança. Se você quer crescer, o que é que está faltando? Ah, mas eu vou à igreja. Ah, mas eu dou uma ajudinha à igreja. Não, não, Deus quer mais do que isso com você. Deus quer que você faça uma aliança. Deus quer que você crie um compromisso com Ele. Deus quer que você crie uma aliança com Ele. Eu fico, sabe, que quando a gente cria uma aliança com alguém, a gente se torna um, né? Todo mundo sabe disso, né? É um só. A aliança é o que o outro sente, você sente. O que eu sinto, o outro sente. É uma aliança. Aliança é isso. É um dentro do outro. Aliança é isso. Aliança é um dentro do outro. Aliança é dois se tornarem um. Por isso que a Bíblia diz, eu e o Pai somos um, Jesus disse. Por isso a Bíblia diz que eu com o Senhor somos um espírito com Ele, que dois se tornam um. Aprenda isso. Quando eu faço uma aliança com Deus, eu e Deus se tornamos um só. Por isso Jesus disse, eu e o Pai somos um. Por isso a Bíblia diz, quem se une com Deus se torna um espírito com Ele. Então, quando você faz aliança com Deus, Deus se une a você e você se une a Deus. O que der para Deus, dá para você. O que der para você, dá para Deus. Se alguém tocar em você, está tocando em Deus. Se alguém tocar em Deus, está tocando em você. Se alguém está tocando em você, está tocando em Deus. E se alguém tocar em Deus, está tocando em você. Então é um só. Aliança é isso. Então quando a gente fala, faz uma aliança com Deus, você tem que sair dessa margem só de visitar a igreja, de ser turista, de passear na igreja, de vez em quando dá, você não tem compromisso, porque a Bíblia diz, aquele que está em Jesus, está lá em 1 João capítulo 2, aquele que está em Jesus deve andar como ele andou. Se você, não, eu tenho Jesus, mas você tem de boca, você não tem atitudes igual a Jesus, você não fala igual a Jesus, você não se comporta igual a Jesus, você não tem aliança com Ele. Então, às vezes, o crescimento, o que está faltando para as coisas fluírem na sua vida, é essa aliança.
Às vezes você está querendo ouvir algo, dizendo, não, fala aí se eu vou receber esse dinheiro ou não, fala aí se eu vou receber esse emprego ou não. Pode Deus falar, porque Deus fala. Fala aí se eu vou casar esse ano ou não. Deus pode falar. Mas o que Deus quer para que tudo aconteça de crescimento na sua vida? Uma aliança com Ele. O que Deus está esperando para que outras bênçãos cheguem na sua vida? Uma aliança com Ele. Quando você faz uma aliança com Ele, você se torna um com Ele. Então quem tocar em você está tocando em Deus. Quem mexer com você está mexendo com o próprio Deus. Quem se levantar contra você está se levantando contra o próprio Deus. Porque Deus não deixa barato. Deus toma a frente. Deus diz, nesse aí não, eu tenho uma aliança com Ele e Ele tem uma aliança comigo. Então é uma reciprocidade. Aliança é uma reciprocidade. Quando você casa, aliança, você não põe uma aliança de casado, você não casa, porque é uma reciprocidade. Você tem que servir o seu marido tem que servir você. Tem que ter uma reciprocidade. Quando você faz um contrato, que aliança é contrato, contrato é aliança. Quando você faz um contrato de uma loja, a parte de lá está esperando você cumprir, pagar o aluguel. E a sua parte, você usufrui daquilo que você alugou. É uma reciprocidade. Quando você para de pagar o aluguel, vai riscar essa aliança. Vai trincar essa aliança. Então, às vezes você está esperando Deus falar através de alguém, alguma coisa, sei lá, pode até Deus falar, pode até Deus usar o vaso, manifestar na vida do vaso, ok, vai lhe ajudar num dia, vai lhe ajudar numa semana, mas quando você faz uma aliança com Deus, quando você se torna um com Deus, aí a coisa é diferente. A coisa é mais profunda, a coisa é mais forte. E é isso que o Espírito de Deus quer. É isso que o Espírito Santo quer. Ele quer que você faça uma aliança com Deus, que você firme a sua vida com Deus. Firmou a sua vida com Deus, fez uma aliança com Ele, ou você vai crescer. Vai crescer em todas as áreas. Você vai crescer espiritualmente, vai crescer financeiramente, vai crescer profissionalmente, vai crescer materialmente. Então, não é fazer aliança com religião, não é fazer aliança com igrejas, não é fazer aliança com denominações, com placa. Não, eu sou tal denominação, eu sou tal denominação. Não. Deus quer que você faça uma aliança com Ele, com a palavra dEle. Você busque a palavra dEle, viva a palavra dEle, e as coisas irão acontecer na sua vida. As coisas irão fluir na tua vida. A aliança gera crescimento. Sai do oba-oba, sai do lero-lero, sai da historinha de carochinha, vem para a palavra. Palavra é aliança com Ele. Se você fizer aliança com Ele, coisas grandes irão acontecer na sua vida. Porque quando você faz aliança com Deus, se Deus for pobre e você for rico, quando você faz uma aliança, esse que é pobre se torna rico. Como eu sei que Deus não é pobre, como eu sei que Deus é rico e eu sou pobre, quando eu faço uma aliança com Deus, eu me torno rico. Não só em dinheiro, eu me torno rico em todas as coisas. Na saúde, eu me torno rico nas amizades, eu me torno rico nos relacionamentos, eu me torno rico nas palavras que saem da minha boca, eu me torno rico no meu andar. Por quê?
Porque quando você se une com alguém maior do que você, quando você se une com alguém mais poderoso que você, quando você se une com alguém que realmente quer te ajudar e te abençoar, uma aliança, ele vai fazer você subir na vida, ele vai fazer você crescer. Por isso Deus quer uma aliança. Por isso Deus quer uma aliança com você, para pegar você aqui de baixo e te trazer para cima. Por isso Deus quer uma aliança com você, para fazer você sair da pobreza e vir para a riqueza de Deus. Por isso Deus quer fazer uma aliança com você, para te tirar do montouro e fazer você sentar com príncipes. Está na palavra. Por isso Deus quer fazer uma aliança com você. Você estava para morrer e agora você vai viver. Por isso Deus quer fazer uma aliança com você. Você estava sujo, imundo, em pecado e agora você é um justo diante de Deus. Então, quando você entende isso, por isso Deus vem na Bíblia fazendo alianças. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Davi, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Israel. Aí Deus faz aliança com o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Ele faz aliança com o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele agora está fechando uma aliança eterna, uma aliança inquebrável, uma aliança incorruptível, uma aliança profunda, uma aliança maravilhosa. Então, quando eu recebo a Jesus, eu faço essa aliança com Deus. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que eu sou co-herdeiro com Cristo, quer dizer, tudo que é de Cristo passa a ser meu também. Tudo que Jesus conquistou, eu também passo a conquistar. Tudo que Jesus venceu, eu também venci. Tudo que Jesus herdou, eu também estou herdando. Olha que coisa poderosa! Olha que coisa poderosa! Este é o poder da aliança. Faz aliança com Deus e Deus irá te honrar. Você vai crescer. Por isso Deus fez aliança com Abraão, né? Só que o que acontecia com essas alianças? O homem quebrava. O homem quebrava. Só que em Jesus não se quebra mais. É eterna. É poderosa. Então, você fez uma aliança com Deus, tudo que é dele é seu agora. Tudo que é dele é seu agora. Vai começando a entrar essa palavra na sua vida e vai pensando como é a forma de vida que você deveria viver. Olha como tem que melhorar essa forma de vida que você vive. Olha como você pode crescer mais do que você já cresceu. Olha como você pode conquistar mais do que já conquistou. Por quê? Porque o que é de Deus passa a ser meu por promessa, por herança, por eu me tornar filho de Deus. Isso está na palavra. Isso é bíblico, isso é espiritual, isso é verdadeiro. Isso não é uma historinha de conversa fiada. Isso é poderoso. Eu tenho que trazer isso para a minha vida. Eu tenho que confessar isso para a minha vida. Deus, eu sou teu filho, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Quem é meu pai? Deus. Quem é meu pai? Deus. O que meu pai tem? O que meu pai é? Qual é o pai que vai deixar o seu filho viver na miséria?
Qual é o pai que vai deixar o seu filho sofrer? Qual é o pai que vai deixar o seu filho não ter nada, mendigar o pão? Qual é o pai? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Pai eterno, do Pai da eternidade. Então põe em seu espírito, eu sou filho de Deus. Tem que ter mais do que eu estou vivendo. Tem que ser mais, o propósito é maior. O desfrutar é maior na terra do que eu estou desfrutando hoje. Eu preciso ver como é essa aliança, porque eu quero viver as grandezas, as bênçãos e as riquezas de Deus para a minha vida, que é um direito bíblico quando eu tenho uma aliança com Deus. Quando eu tenho uma aliança com o Pai.